Carta convite. Você deve ou não deve dar uma carta convite ou um termo de responsabilidade? Quer saber? Então fica aí. Eu sou Edna Botero, simples assim. I know you feel this movement right here. You just evolving, reaching for something within you. Pois bem, o termo de responsabilidade, ou como chamam muitos a carta convite, ele está previsto no artigo 12, na Lei 23/2007. Ela é uma declaração expressa do anfitrião em receber e se responsabilizar pelo estrangeiro enquanto ele estiver em território português. Por exemplo, vim com o visto D7. Na época, o meu marido, que é o detentor do visto, né? Nós reagrupamos, eu e as minhas filhas. E na época, o D7 acho que é um dos piores vistos que tem, porque você tem que ter um contrato de arrendamento em Portugal. Então, é até uma coisa que não faz sentido. Se você está pedindo um visto que existe a possibilidade de ser negado, como você vai ter um contrato de arrendamento? Enfim, né? Mas o D7 exige isso. Já mudou várias vezes, vai e volta, às vezes libera, às vezes pede. Não sei nem como está hoje, né? Mas as regras eram essas até uns dias atrás, né? Você precisava ter um local para ficar. E eles pediam um contrato de arrendamento. Quando eu vim, era exatamente isso. Nós precisávamos ter um contrato de arrendamento aqui e comprovar os meios de subsistência, claro. Nessa época, nós fizemos o quê? O contrato de arrendamento, você estando no Brasil, é totalmente inviável, né? Porque você não tem como fazer isso de lá. Inclusive devido a golpes que você pode cair, né? Que existe um monte aí no mercado. Hoje eu trabalho com isso e eu me deparo todos os dias com golpe de pessoas falando que aluga, você deposita o dinheiro que ele manda a chave, umas coisas assim absurdas. E tem gente que cai. Mas nós, por medo disso daí, inclusive arriscamos ainda na época uma renda, né? Encontramos um imóvel e depositamos uma renda para fazer uma reserva para que nós pudéssemos ter tempo para chegar e tratar pessoalmente de tudo. Só que como nós não tínhamos o contrato de arrendamento, nós precisávamos de uma carta convite. E nós pedimos para esse nosso amigo do Porto. Na época, eu não sabia tudo o que implicava uma carta convite, porque se eu soubesse na época que eu sei hoje, eu jamais pediria isso para ele, porque eu jamais colocaria um amigo numa situação dessa. Sabe a história do fiador? Que ninguém quer ser fiador, é uma situação delicada. Então o que acontece? A carta convite é a mesma coisa se não for um pouco mais sério, porque o fiador envolve apenas dinheiro, né? Você pagar uma dívida ou não. A carta convite não. Esse termo de responsabilidade, ele abrange tudo. A legislação deixa bem clara que essa responsabilidade assumida, ela não abrange apenas a esfera imobiliária, não. Tá? Como muitos pensam, mas também a criminal, a financeira e a civil. A carta convite ela está no site do CEF e lá você tem que achar o modelo e preencher. Mas cuidado, você que vai emitir a carta convite, muito cuidado. Este é um documento seríssimo e você não deve emitir para qualquer pessoa. Você tem responsabilidades com este seu convidado a partir do momento que você passa essa carta convite. Por isso que eu disse no início, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não colocaria este meu amigo numa posição de não ter condições de me negar uma carta convite, porque nós somos muito amigos e realmente é uma responsabilidade que na época nós não sabíamos. O anfitrião, quando ele resolve dar uma carta convite, ele tem que provar primeiro que ele tem meio de subsistências para receber, né, financeiros, para receber este convidado na sua casa. Ele tem que saber que ele será responsável por essa pessoa, por esse estrangeiro, por todo o período que ele estiver em Portugal. Ou seja, se depois de um tempo essa pessoa se envolve em qualquer ato ilícito, ele é responsável juntamente com essa pessoa, entendeu? Se o governo pega, essa pessoa fica ilegal no país, o governo pega essa pessoa e precisa deportar essa pessoa, o anfitrião quem vai arcar com todas as despesas. É isso mesmo, não é o governo que vai gastar para mandar a pessoa de volta, é você que passou uma carta convite. Então, carta convite, termo de responsabilidade, é um assunto muito sério, é um documento muito sério, que nós não devemos estar por aí distribuindo como se distribui bala, tá? Então você pensa muito bem, quando alguém lhe pedir uma carta convite,
se você vai estar disposto a arcar com essas responsabilidades. E o outro lado da moeda, quando for pedir uma carta convite, olhe a situação que você vai pôr a pessoa, né? Seja um amigo, seja um parente, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Ninguém vem para cá com intenção de atos ilícitos, ninguém vem para cá com intenção de prejudicar ninguém. Graças a Deus, todo mundo vem cheio de boas intenções. Mas existem coisas além do nosso controle. Caso você fique legal e você não conseguiu acertar seus documentos ainda, você está dirigindo um carro, vem um parvo, atravessa a rua e você atropela. O seu anfitrião também vai arcar com essa responsabilidade, porque você está ilegal, porque você atropelou uma pessoa. Então, os dois lados têm que pensar muito bem antes de se discutir, né? Antes de chegar ao ponto de emitir esse documento. Agora que abriram as fronteiras, estão vindo muitas pessoas, né, na condição de turista. Alguns precisam ter, a maioria precisa apresentar um comprovante de onde vai ficar, né, uma reserva no Airbnb, no hotel, aí existem aqueles que vêm às vezes com a intenção de ficar e não vai fazer essa reserva, porque às vezes já tem um local determinado para ficar e um contrato de arrendamento, sei lá, coisas assim, e aí eles optam por pedir uma carta convite para entrar no país, né? Quem vai ceder esse documento, quem vai assinar esse documento, muita cautela. Portanto, muito cuidado, porque a carta convite não é um documento que você possa sair emitindo para qualquer um, entendeu? Você tem que conhecer muito bem e saber muito bem para quem você vai emitir esse documento. E a melhor forma de você se precaver de tudo é você saber quais são as suas responsabilidades, até onde você consegue arcar com elas. E também é através da carta convite que o Estado fica garantido em saber a localização daquele estrangeiro enquanto ele estiver em território nacional. Ou seja, ele é digitalizado no aeroporto e fica já no banco de dados do CEF. E o CEF, com essa informação, ele pode localizar esse anfitrião a qualquer momento que seja necessário. Portanto, as autoridades, através da carta convite, e através do CEF, eles têm como localizar o convidado, caso ele venha ficar ilegalmente no país ou qualquer outro tipo de problema, através do anfitrião. No próprio modelo da carta convite, né, no termo de responsabilização, está escrito assim, olha, eu vou ler aqui. Tem os dados para você preencher, né? Depois está escrito assim: declara assumir o compromisso de assegurar as condições de estada em território nacional e ainda a responsabilidade pelo pagamento das despesas necessárias ao afastamento, quando este seja necessário, do cidadão, e aí vem os dados, né? Então aí já entra aquela coisa que se precisar mandar deportar, você é o responsável. Depois está dizendo assim que a pessoa, né, o signatário, toma conhecimento que este documento constitui um título executivo da obrigação anterior que é prevista na linha B do artigo 12, que eu tinha falado lá no início. O signatário fica ciente de que, nas circunstâncias em que o acima identificado cidadão estrangeiro entra em território nacional, não lhe é permitido desenvolver qualquer atividade profissional, remunerada ou não, porque nos termos da Lei 2307, né, de 4 de julho, alterada pela Lei 29/2012, de 9 de agosto, apenas podem exercer uma atividade profissional os titulares de visto adequado ou de autorização de residência. Então, na própria carta convite está muito explícito as suas responsabilidades. O signatário toma ainda conhecimento que o favorecimento ou facilitação da entrada irregular de cidadão estrangeiro em território nacional constitui crime de auxílio à imigração ilegal, punido pela lei nos termos do artigo 183 do referido diploma local. Então, na própria carta, se você ler com atenção, aliás, não precisa nem ter atenção, porque está muito explícito, a responsabilidade é imensa. Então, meus amigos, não saiam distribuindo carta convite. Pensa bem para quem você vai emitir este documento, tá?
é um assunto muito sério. Espero ter ajudado com essas informações. Num próximo vídeo nós vamos falar sobre outros documentos, outras representações que muitas pessoas fazem e não sabem também o grau de gravidade, a importância que tem em ser representante de uma outra pessoa. Então, aos poucos, nós vamos levando essas informações. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Beijo no seu coração, inscreva-se no canal, deixa seu like e até a próxima. Tchau!